Olá, alunos, vamos para mais uma videoaula. Eu sempre costumo iniciar as minhas aulas dizendo o quanto vocês são muito especiais, o quanto vocês estão aí prestigiando o nosso trabalho, colaborando, assistindo as videoaulas e enriquecendo o intelecto de vocês. Parabéns por estarem aí acompanhando. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, trouxe aqui alguns slides para fomentar a discussão da aula de hoje e vamos ver aqui quais são os nossos objetivos elaborados. Observem aqui que a gente vai explorar os gêneros discursivos, sinopse e resumo. Vamos aprofundar um pouquinho com relação às características que constituem ali uma sinopse, as diferenças entre sinopse e resumo. Vamos reconhecer as diferentes formas de tratar um mesmo tema, um mesmo assunto, distinguir os elementos composicionais para a produção de um resumo. Então, temos aí bastante coisa para a aula de hoje, que vai contribuir para a nossa compreensão a respeito desses gêneros discursivos, certo? Então, a palavra sintetizar, pessoal, quando a gente pensa em resumo, a gente tem que pensar o que significa sintetizar, o que significa resumir. Então, se formos pesquisar ali nos significados semelhantes, nas definições que encontramos nos dicionários, a gente vai perceber que sintetizar é sinônimo de abreviar, condensar, concentrar, sumariar, compendir, recapitular ou simplificar. Então, de que forma que eu produzo um bom resumo? Eu tenho que sintetizar as ideias principais dos autores, certo? A gente trouxe aqui esse slide para promover essa reflexão, no sentido assim, o que essas palavras têm em comum? Então, temos que pensar a cada momento que nos convidam para fazer um resumo, cada vez que o professor pede uma atividade que consiste em fazer uma síntese, um resumo de determinado texto, nós temos que pensar como que eu vou ler esse texto, tentar entender, interpretar. Se nesse texto existir palavras novas, vocábulos novos, e que não seja possível eu fazer inferência sobre o que significa cada palavra nova, o que significa cada expressão nova, ali naquele contexto, às vezes dentro da frase eu consigo adivinhar, eu consigo ter uma noção do que significa. Se isso não for possível, às vezes eu posso recorrer ao uso do dicionário. A gente tem aí os dicionários online de significados que nos auxiliam bastante, para tirar dúvidas com relação ao significado das palavras. Também tem ainda o dicionário impresso, as escolas sempre têm disponibilizado para os alunos os dicionários para fazer uso no momento em que necessitam de pesquisar uma palavra nova, um vocábulo novo, ali um termo, uma expressão. Então, sempre é bom a gente recapitular, então, essas definições para lembrar que o resumo, ele consiste em uma síntese elaborada pelo aluno que está fazendo. Não pode ser cópias, transcrições literais do texto original, porque senão não é resumo. O resumo ele tem que conter as informações principais do texto original e de autoria de quem está escrevendo esse resumo. Então, as palavras têm que ser pertencentes ao vocabulário desse aluno, e não copiadas ali uma, duas, três frases, como às vezes a gente percebe ali quando se solicita a produção de um resumo. Então, tomar cuidado com isso, até porque fazer cópia literal de fragmentos de textos, de frases de outro autor, se a gente não citar corretamente a fonte, o nome do autor, a página em que foi publicado, as ideias dele, o livro, a editora, o ano de publicação, se não fizermos a citação adequada, a gente incorre no plágio, que é considerado um crime. Por quê? Porque você está se apropriando das ideias de outra pessoa como se elas fossem suas. Isso a gente já tem que ir treinando desde cedo a não cometer esse tipo de crime de plágio. Como que a gente faz isso? Então, a gente pode recorrer à nossa enciclopédia individual, ao nosso conhecimento de mundo, para tentar ali transpor para a nossa forma de falar e escrever aquele assunto, certo? Então, com as nossas próprias palavras. O resumo tem que ter originalidade. E essa originalidade eu consigo a partir do momento que eu também treino a minha escrita. Certo? Continuando, leiam o texto a seguir sobre o filme Transformers. Preste atenção nas palavras e expressões utilizadas pelo autor e responda a próxima questão.
O Último Cavaleiro quebra os principais mitos da franquia Transformers e redefine o que significa ser um herói. Humanos e Transformers estão em guerra. Optimus Prime desapareceu. A chave para salvar nosso futuro está enterrada nos segredos do passado, na história escondida dos Transformers na Terra. A esperança de salvar nosso mundo cai sobre os ombros de uma aliança improvável. Cade Yeager, Mark Wahlberg, Bumblebee, um lord inglês, Sir Anthony Hopkins, e uma professora de Oxford, Laura Haddock. Chega um momento na nossa vida que todos somos chamados para fazer a diferença. Em Transformers, o último cavaleiro, os caçados serão heróis. Os heróis se tornarão vilões. Apenas um mundo sobreviverá, o deles ou o nosso. Vamos para a nossa primeira atividade para a gente aquecer a aula de hoje. Observe o início do texto. O Último Cavaleiro quebra os principais mitos da franquia Transformers e redefine o que significa ser um herói. É possível perceber que, alternativa A, trata-se apenas de um resumo? B, trata-se de uma sinopse que sensibiliza os interlocutores para despertar sua curiosidade? Ou C, trata-se de uma lenda? Então, um tempo aí para vocês pensarem e assinalarem uma das alternativas. Retornando então, galera, olha lá, acertou quem assinalou a letra B.
Trata-se de uma sinopse que sensibiliza os interlocutores para despertar sua curiosidade, né? Então a gente percebe ali pela escolha das palavras que compõem esse texto, né? De uma forma bem atrativa para que o leitor, o telespectador, se sinta motivado para assistir o filme, certo? Agora a nossa atividade inicial, né, para a gente fazer uma reflexão um pouquinho mais aprofundada. Eu vou pedir para vocês localizarem as frases do fragmento abaixo que dialogam diretamente com o leitor, né? Vou ler para vocês aqui, vamos ler juntos. A esperança de nos salvar, de salvar nosso mundo cai sobre os ombros de uma aliança improvável. Percebam que depois dos 2 pontos tem parênteses e reticências, que significa que uma parte foi omitida, né? Um fragmento desse texto foi extraído, foi tirado daqui. Chega um momento na nossa vida que todos somos chamados para fazer a diferença. Em Transformers, o último cavaleiro, os caçados serão heróis. Os heróis se tornarão vilões. Apenas um mundo sobreviverá, o deles ou o nosso. E agora, pessoal, tem uma frase aqui que dialoga diretamente com o leitor. Que frase será essa? Um tempo para vocês fazerem esse exercício. Retornando, observem lá. Então, chega um momento que na nossa vida que temos, todos somos chamados para fazer a diferença, né? Existe aqui uma forma de fazer uma interação maior, uma interlocução maior com o leitor, né, com o telespectador que pretende assistir esse filme ou que está somente lendo aqui por curiosidade, certo? Esse todos aqui, todos somos, inclui nós, a primeira pessoa do plural. Então, existe esse diálogo que aproxima o leitor, né, das reflexões propostas ali no texto. Muito bem, continuando então, vamos agora apresentar para vocês alguns passos para a elaboração de um bom resumo. Então, o primeiro passo consiste em ler o texto com atenção e reler se preciso, né? Então, no primeiro momento que eu leio um texto, principalmente um texto literário, uma poesia, uma crônica, um conto, né, um texto de quaisquer gêneros discursivos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro tentar entender, interpretar, né, sobre o que esse texto está falando, afinal de contas. Qual é o tema que está sendo abordado? Qual que é o assunto principal, certo? Se eu não compreendi numa primeira leitura, sem problemas, eu posso voltar para uma segunda leitura, reler o texto e tentar compreender a mensagem principal.
Caso algumas palavras, algumas expressões sejam desconhecidas, sejam novas para mim, eu tenho a possibilidade de tentar inferir, tentar adivinhar o significado delas dentro do texto mesmo, né? Deixar a leitura fluir. Mas se isso não for possível, eu posso recorrer ao uso dos dicionários, sejam online, né, os dicionários online, seja o dicionário impresso ali. Então, sempre é importante a gente reler quando a gente não entende ali num primeiro momento, né? E ainda que entenda, é importante fazer a releitura. 1, 2 vezes se necessário, principalmente quando se trata, né, de uma interpretação que visa a fazer uma prova. Né? Numa prova, às vezes, a gente tem questões que são relacionadas ao texto lido. E aí, numa primeira leitura, às vezes não é o suficiente para eu captar a informação que o enunciado está solicitando. Então, sempre é bom fazer a releitura. Segundo passo, identificar o texto base, o título, o autor, onde foi publicado, a data de publicação. Se você não tiver essas informações, siga direto para os outros passos. Os textos que nós temos publicados aí nos livros didáticos geralmente trazem, sim, as informações, né, de quem é o autor, né, o título, o autor e etc. Terceiro passo, identificar as ideias principais do texto e organizá-las. Quarto passo, não elaborar qualquer juízo de valor ou emitir opinião. Se eu vou fazer um resumo, eu não posso trazer a minha subjetividade para o texto, trazer minha opinião, o que eu penso a respeito daquele assunto. Eu simplesmente tenho que fazer a síntese do que está ali posto, né? A síntese do texto, sem dar opinião, sem emitir julgamento de valor. Tem que ter, então, uma linguagem objetiva, certo? Não pode ser subjetiva, ok? E quinto, escrever o texto com as suas palavras, né? Eu tenho que ter a autoria, né? Então, como eu já disse para vocês, né, o texto não pode ter cópias de frases, né? O resumo, ele não pode conter cópias de frases do texto original. Se eu achei bacana aquela frase, eu vou ter que pensar com outras palavras de que forma que eu vou utilizar essas outras palavras, que não exatamente iguais às que estão ali, para poder passar a minha mensagem, para fazer o meu resumo. E sexto passo, o resumo deve ser breve e objetivo. Né? Tem que ser bem menor que o texto original. Por quê? Porque no meu resumo eu só vou trazer as ideias principais, né? Vou sintetizar essas ideias. Ok? Então vamos para a nossa segunda atividade, praticar isso que a gente está tentando, né, decodificar e entender. Hora de praticar. Elabore um resumo a partir da sinopse que lemos nessa aula. Tá? Então eu vou dar um tempo para vocês aí fazerem essa produção textual, treinando a elaboração de um resumo.
Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma proposta, né, de uma breve síntese, né? Não só uma sugestão, vocês devem ter feito a de vocês, que também é considerada válida, desde que vocês não tenham copiado nenhuma frase ali, nenhum fragmento do texto original, né? Então, a gente poderia colocar assim, olha, no filme Transformers, ocorre a união entre um lord inglês e uma professora de Oxford. Os caçados se tornam heróis e vice-versa. Todos são chamados para fazer a transformação e a diferença. Trouxe aqui uma breve síntese com as informações principais. Vamos agora ler o outro gênero textual abordando sobre o filme. Observem aqui comigo, vamos ler. 2 anos após ele e seus amigos Autobots salvarem a Terra dos Decepticons, Sam Witwicky encara uma nova batalha, a Universidade. Optimus Prime e os Autobots estão em uma organização militar secreta e tentam construir uma casa para eles na Terra. O antigo Decepticon, The Fallen, aparece para se vingar. Sam e sua namorada Micaela devem desvendar a história dos Transformers e achar um caminho para derrotar The Fallen. E agora, a que gênero textual pertence o texto que acabamos de ler? Alternativa A, dissertativo ou argumentativo. B, resumo. C, sinopse. Ou D, fábula. E aí, pessoal, um tempo para vocês assinalarem uma das alternativas. Continuando então, pessoal, olha lá, acertou quem considerou que trata-se de um resumo. Parabéns. Não estava difícil, né? A gente vem trabalhando esse gênero textual ao longo dessa aula.
Então, a nossa aula hoje consistiu em explorar um pouco mais os gêneros discursivos, sinopse e resumo. Reconhecemos diferentes formas de tratar um mesmo tema, distinguimos os elementos composicionais para a produção do resumo. Agradeço muito por estarem aí valorizando e prestigiando o nosso trabalho. Mais uma vez, parabenizo e demonstro o meu sentimento de apreço por tudo que vocês estão fazendo aí para cuidar do aprendizado de vocês, né? A gente está vivendo um momento que a gente precisa aprender a ser autodidata, ou seja, aprender a aprender por conta própria muitas vezes, e esses vídeos com certeza contribuem muito. Então, parabéns a todos e todas e um abraço virtual.